Nós, na última vez que eu ministrei partindo desse versículo, né, de Gálatas 5:6, e não concluí naquela ocasião o que eu gostaria de compartilhar, de repartir com os irmãos. Então eu quero aproveitar hoje a oportunidade que o Senhor está nos concedendo e considerar com os irmãos mais algumas coisas preciosas, né, para a nossa vida que nós temos neste versículo, né, a partir desse versículo. Como já faz algum tempo, eu quero relembrar pelo menos algumas coisas, né, 2 ou 3 coisas só, então a gente vai gastar muito tempo, né, daquelas que eu coloquei naquele dia, né, naquela ocasião. Falamos que a fé que o Senhor Deus em Cristo Jesus concedeu ao seu povo, que aqui em Gálatas 5:6 e muitos outros textos, outras escrituras, é bastante abrangente. Paulo não está falando simplesmente do crer no Senhor Jesus, ou naquela obra, né, que o Senhor Deus mesmo, por seu Espírito, fez e está fazendo no nosso coração para crermos no Senhor Jesus. Mas a fé aqui, e também como disse, por exemplo, Judas, né, lá no 3º versículo da sua carta, deve ser visto como a grande salvação, né, que o Senhor Deus está operando, né, realizando na vida dos seus filhos, né, ou na sua igreja. Quando nós meditamos no livro de Hebreus, né, ficamos um bom tempo ali no livro de Hebreus e demos uma ênfase, né, muito grande para aquilo que Deus falou, aquilo que Deus tem falado, né, desde a eternidade, com relação a Cristo Jesus, seu Filho. E nós vimos ali no final da carta aos Hebreus uma lista, né, de irmãos que o autor chama ali de uma grande nuvem de testemunha, creram ou tomaram as palavras de Deus faladas por Deus através dos profetas, dos antigos, né, dos patriarcas, enfim, tomaram as palavras de Deus como verdadeiras, né? E ali no livro de Hebreus eles são chamados, né, de os heróis da fé, né, ou aqueles que creram no Senhor, né? Aqueles que viveram pela fé diante do Senhor. Mas isto, na carta aos Hebreus, significa que aqueles homens, né, viram e tiveram como verdadeiras, né, as palavras do Senhor referentes a todo o seu propósito eterno em Cristo Jesus. Eles foram arrebatados, né, pelo Espírito Santo de Deus, pela verdade de Deus, de tal forma que viveram suas vidas aqui na terra como peregrinos, né, porque viram a eternidade, como o autor de Hebreus escreveu ali no capítulo 12, né, eles viram a Sião celestial, né, eles viram a vitória final do Filho de Deus. Eles viram para onde o Senhor está conduzindo todas as coisas. E
entregaram as suas vidas, né? Dedicaram as suas vidas completamente a isso. Então, o que Paulo está chamando de fé aqui, né, é tudo isso. O que Judas chamou de fé ali na sua carta, né, é tudo isso. É ver pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, o que Deus está fazendo em Cristo Jesus para a glória do seu nome. Mas nesse versículo de Gálatas 5, verso 6, Paulo disse que essa fé, ela opera pelo amor. E vimos um pouco disso na ministração passada, e certamente o que Paulo fala aqui é maravilhoso, né? É extraordinário, porque Deus tem um agente, né? Tem um modo de fazer esta fé se manifestar, de fazer esta fé gerar, né, tudo aquilo que ele tem no seu coração desde a eternidade, né? E conforme Paulo diz aqui, ele diz que Deus faz isso através do amor. Então nós vamos avançar um pouco mais nesse fundamento, né? Mas eu quero relembrar os irmãos de mais algumas coisas que eu disse naquele dia. O apóstolo João, ele disse que quem não ama não conhece a Deus. E isso é muito importante, irmãos, é muito precioso, né? E muito decisivo para nós como povo de Deus. E a lógica de João é muito simples, né? Ele diz, porque Deus é amor. E se Ele é amor, o que Ele está fazendo, ou seja, aquilo que está nesta grande fé que Ele repartiu com o seu povo, está operando através do amor. Então João faz essa afirmação tremenda, né? Diz que quem não ama não conhece a Deus. Ou seja, o verdadeiro conhecimento de Deus, aquele conhecimento vivo, aquele conhecimento real, aquele conhecimento que o nosso espírito recriado deseja e se deleita, ele flui, né? Ele procede, ele jorra do amor de Deus manifestado na vida dos seus santos. Então, quem não ama não pode conhecer a Deus. O mesmo apóstolo João, né, ele vai dizer que citando palavras, né, do Senhor Jesus, que a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então o próprio Senhor Jesus disse que a vida eterna é esta: que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro. O Senhor é que está orando, né? João 17, verso 3. Maravilhosa nação do Filho de Deus. A vida eterna é esta:
e conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Mas quem não ama, não conhece a Deus. Veja, irmãos, que aquilo que pertence à vida eterna, aquilo que está na vida eterna, aquilo que o Senhor mesmo chama aqui de vida eterna, está vinculado a esse conhecimento de Deus. Ou seja, em todo lugar que a vida eterna está, o conhecimento de Deus está. Estas duas coisas são inseparáveis. Não podemos dizer que a vida eterna está num determinado coração, se o conhecimento de Deus não estiver ali. Porque o Senhor Jesus disse que a vida eterna é esta: que te conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas o apóstolo João disse que quem não ama não pode conhecer a Deus, ou não conhece a Deus. Então não podemos excluir deste ambiente, ou deste lugar, essa grande verdade também. O amor de Deus, a presença do amor de Deus, do amor de Deus manifestado, do amor de Deus é como vida. Se queremos, irmãos, ver esse quadro de forma muito clara, né? Nós temos que olhar para o próprio Filho de Deus. Ele é o que manifestou isso, ele é aquele, né, que manifestou isso com perfeição, com plenitude. Ele conheceu o Pai. Nele estava a vida, ele é a própria vida. E o amor de Deus encontrou ou jorrou do seu coração em plenitude. Quando Paulo escreve aos Efésios, dê um pulinho aí para frente, no capítulo 5. Verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e a si mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Veja, irmãos, que o amor na vida do Filho de Deus, ele foi demonstrado na cruz do Calvário, sobretudo na cruz do Calvário. O Senhor Jesus amou o Pai e amou todo aquele que por eles ele morreu na cruz com amor perfeito. Mas ele demonstrou esse amor, ele manifestou esse amor na cruz do Calvário.
Quando João faz a sua afirmação, quando ele diz, né, que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, ele não está separando este amor da cruz. Este amor que João está dizendo que é a indicação, é a demonstração, é o meio, e enfim, tudo aquilo que nós necessitamos para conhecer a Deus. João não está separando este amor do Calvário, da cruz. Porque o Senhor Jesus, quando Ele nos amou ali no Calvário. Quando o Senhor Jesus amou o Pai, sobretudo, Ele demonstrou esse amor ali no Calvário, quando Ele se entrega como oferta, como sacrifício a Deus, em aroma suave. Quando Paulo nos faz essa afirmação que a fé opera pelo amor, ele não está separando o amor de Deus, o amor que o Senhor Jesus, né, manifestou em plenitude. Paulo não está separando ele da cruz, não está separando ele do Calvário. Pelo contrário, ele está trazendo luz, né, para esta grande verdade, para este grande fundamento. Porque não existe nenhum outro lugar onde o amor de Deus se manifestou como na cruz do Calvário. Podemos dizer sim que o amor de Deus está em todas as suas obras, né? Está em todos os seus feitos, mas aonde o amor de Deus jorrou e se manifestou em plenitude foi na cruz do Calvário. É ali que o amor de Deus pode ser visto, pode ser conhecido, pode ser contemplado. Não é possível separar o amor de Deus do Calvário. O apóstolo João, ele colocou isso de muitas formas. É um versículo muito conhecido, muito citado, né, no meio cristão, capítulo 3, versículo 16, né, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E o que Ele fez? Deu seu Filho unigênito. Ou seja, Calvário está presente novamente. A cruz do Filho de Deus. Ali é o lugar onde o amor de Deus encontrou a sua expressão máxima. Queridos, se Deus nos colocou nesta fé, que Deus nos concedeu esta fé, e certamente, graça e misericórdia, Ele nos concedeu isto. É para que esta fé tenha uma obra completa na nossa vida. É para que esta fé alcance a sua plenitude.
para a glória de Deus. Mas nós vamos ver que esta fé, irmãos, ela não alcança a sua plenitude, mesmo que nós transportarmos montes de um lugar para o outro. Mesmo que a gente realize grandes sinais e grandes maravilhas, essa fé que o Senhor nos concedeu alcançaria o seu objetivo maior. Porque o próprio Deus, como acabamos de ler aqui em Gálatas 5:6, já disse: onde a fé deve desabrochar e mostrar, né, a sua grande beleza, é através do amor de Deus, que foi derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. Mas o amor de Deus, ele tem um meio para se manifestar também, que é a cruz, que é o Calvário. E nós queremos compartilhar um pouco mais disso com os irmãos nesta noite. Eu queria que você abrisse 1 Coríntios, capítulo 13. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, e não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino, porque agora vemos como por espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Mas esse capítulo 13 está dentro de um contexto onde Paulo está instruindo os irmãos acerca do serviço que eles deveriam, prestar como membros do corpo de Cristo. Eles deveriam servir uns aos outros. Você lê lá no capítulo 1, versículo 9, Paulo ele começa a sua carta dizendo que nós somos chamados à comunhão de Jesus Cristo. Então Paulo está ensinando nesta carta, ele está corrigindo as dificuldades dos irmãos ali de Corinto, ele está
mostrando aos irmãos como eles poderiam praticar o amor de Deus na casa de Deus. Como eles poderiam vivenciar o amor de Deus como povo de Deus, como igreja do Senhor, enquanto estamos neste mundo. E se você olhar no capítulo 12, né, ele fala muitas coisas sobre os dons espirituais. O capítulo 11, que nós conhecemos bem, né, porque lemos com bastante frequência, ele dá orientações sobre como fazer a ceia, né, como praticar a ceia, a mesa do Senhor, né? E, enfim, toda a carta tem este enfoque. Como eles poderiam servir uns aos outros no amor de Cristo Jesus. E estava havendo uma dificuldade ali em Corinto, porque os irmãos estavam manifestando, né, como o próprio Paulo diz, todos os dons espirituais. Era uma igreja que tinha todos os dons espirituais, mas que estava tropeçando de forma grotesca, né, nesta vida de amor, nesta vida de cruz, nesta vida de realmente operar a fé através do amor. E aqui no capítulo 13, então, Paulo, né, no meio do assunto, né, quando o assunto dele está bem quente, né, ele abre um parênteses, né, para lembrar os irmãos do que realmente deveria governar a vida deles, as práticas deles, né, a conduta deles como igreja do Senhor ali na cidade de Corinto. E ele começa então dizendo que o que ele ia falar, na verdade, era um caminho sobremodo excelente. Coisa maravilhosa, né? O amor de Deus é um caminho sobremodo excelente. Aliás, é o caminho dos caminhos. Este é o caminho que o Filho de Deus andou nele. Este é o caminho que Deus preparou para todos nós. É o caminho onde nós podemos conhecer a Deus. O Senhor Jesus colocou isso em outras palavras, né? Ele disse: quem quer ser meu discípulo, pega a sua cruz e siga-me. O apóstolo Pedro, ele colocou essa mesma verdade de uma outra maneira. Ele diz: nós estamos seguindo as pegadas do Senhor Jesus, ou estamos pisando aonde ele pisou. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retinho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Bom, veja que coisa tremenda nós temos aqui. Se o amor de Deus não estiver sendo algo experimentado por nós, sabe o que nós temos no lugar? Um grande vácuo. A única realidade que o próprio Senhor chamou de vida eterna é esta aqui, que Paulo chama de caminho sobremodo excelente. Ou seja, o amor de Deus operando na nossa vida.
Se eu não conhecer o amor de Deus, eu posso ter tudo mais, mas na verdade não terei nada. E serei como o símbolo que retine e como o bronze que soa. Ou seja, serei seco, morto. Bom, nós temos aqui algo sério, muito sério, muito sério. Muito sério. E olha que não é pouco o que Paulo está dizendo aqui. Se eu falar a língua de todos os homens, a língua dos anjos, se eu tiver todo o conhecimento, se eu conhecer todos os mistérios, se eu transportar montes com a minha fé, eu não serei nada, e não terei nada. Haverá um grande vácuo, um grande vazio dentro de mim. Certamente, essa é a experiência mais difícil que o ser humano pode experimentar aqui nesta terra. Esse vácuo, esse vazio existencial, essa experiência de não ter no seu coração, nas suas entranhas, significado para a sua vida. Porque quem dá isso é a vida eterna. Quem dá isto é o próprio Deus. Irmãos, é por isso que as pessoas hoje procuram tanto o salão de beleza, né? Os shoppings estão sempre cheios. Por isso tem tanta gente cuidando de cachorro. Por isso que tem tanta gente envolvida com ONGs. Por isso que tem tanta gente envolvida com tantas coisas nesta terra. Sabe para quê? Estão tentando dar significado para a sua vida. Estão tentando preencher, né, este vazio existencial que existe no coração do homem. Que só o amor de Deus e o amor manifesto na cruz pode dar. O fato de você afirmar: Deus me ama e eu amo a Deus, não enche esse vazio aí. Esse amor que Deus derramou sobre nós precisa ir lá no Calvário. É lá que a situação é resolvida. É por isso, irmãos, que há tanta tristeza nos nossos dias, no meio do povo de Deus. Porque nós fugimos da fonte. Nós queremos um atalho. Nós queremos que Deus satisfaça as nossas entranhas, mas nós não queremos ir lá na fonte, aonde Ele colocou o bebedouro. O bebedouro está lá no Calvário. Está lá na cruz. E se você e eu, se não formos beber lá, continuaremos como este sino, como esse bronze que soa aqui, como esse símbolo que retine. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviar. Mas João diz: aquele que não ama não conhece a Deus.
Mas aonde o amor de Deus é visto? No Calvário. Então, se eu não for lá, se eu não subir lá, se eu não tomar a minha cruz, se eu não for lá com o Filho de Deus e não vivenciar as múltiplas faces deste amor de Deus, continuarei vazio e seco, como este que Paulo está descrevendo aqui. Observe que na igreja de Corinto havia muito barulho, porque havia muito bronze, muito símbolo. Havia um vácuo, um vazio muito grande ali, porque havia pouca cruz, pouco calvário na vida dos irmãos. Irmãos, Deus é maravilhoso em tudo. E as suas obras são obras terrivelmente grandiosas. Deus escondeu o desfrute da vida eterna para o tempo presente. Ele escondeu ela no Calvário. Um lugar que os homens não querem ir. Mas é lá que está o baú cheio de ouro. É para lá que esse caminho excelente conduz. Por isso o Filho de Deus tinha pressa. E quando a cruz estava muito próxima, ele disse: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo a ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ou seja, um homem pode dar tudo que ele tem aos pobres, ele pode entregar seu corpo a ser queimado, e não haver nada da cruz de Cristo nisso. E sendo assim, Paulo está dizendo pelo Espírito de Deus, este não aproveitará nada do que fez. Não haverá nenhum proveito naquilo que ele está fazendo. Sem o amor de Deus, irmãos, a nossa vida, ela pode ser completamente desperdiçada. Apesar de, eventualmente, fazermos coisas grandiosas e maravilhosas. Paulo está admitindo a possibilidade de alguém dar tudo que tem aos pobres, entregar seu corpo para ser queimado, sei lá, por motivo, e não ser aproveitado absolutamente nada disso. E não há nada
mais terrível do que isto. A vida ser desperdiçada. Só existe uma maneira de nós ganharmos a nossa vida. Uma. É quando perdemos ela na cruz de Cristo. Se tem algo, irmãos, que nós precisamos ter certeza, mas certeza mesmo, para não haver uma terrível decepção depois, é esta certeza. De que estamos ganhando a nossa vida. E nós só ganhamos a nossa vida quando nós perdemos ela no Calvário, junto com Cristo. O Senhor Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas a cruz, ela faz exatamente o inverso disso. Nela nós perdemos a nossa vida. Mas preservamos ela para a vida eterna. Tudo será aproveitado. Filipenses capítulo 2. Olhe como andou o Filho de Deus. Filipenses 2, verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, e tenhais o mesmo amor, e sejais unidos de alma, e tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Estes 4 versículos nós vemos como a cruz estava profundamente aplicada na vida dos irmãos ali em Filipos. E veja que Paulo está alegre aqui. A alegria aqui. E ele segue: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Mas veja o que aconteceu. Veja o resultado. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus.
Veja, irmãos, que esse caminho, que Paulo chama de excelente, ele termina aqui, na glória de Deus Pai. Mas veja o Filho de Deus andando nele. Amando. E, portanto, se entregando ali no Calvário. Abraçando a cruz. Esse é o nosso chamado, irmão. Esse é o nosso chamado. Não há outro. A alegria, o gozo do Evangelho está aqui. E é maravilhoso a gente ver que esta vida, a vivência desse amor, a prática desse amor, conforme está aqui em 1 Coríntios 13, é perfeitamente possível, completamente possível ele ser praticado, vivenciado, experimentado nos limites da assembleia, da igreja local. Os irmãos lá de Corinto não estavam sendo orientados, instruídos a saírem, né, por toda a Caia, procurando situações onde eles pudessem praticar de fato o amor de Deus. Não, ali em Corinto, na Assembleia de Corinto, havia um ambiente perfeito para que este amor de Deus, ou essa cruz, fosse aplicada plenamente na vida de cada santo que havia sido alcançado ali. Isso é simplesmente espetacular, irmão. E podemos afirmar a mesma coisa a respeito de nós, aqui em Santa Bárbara hoje. Nós não precisamos viajar para outras cidades. Nós não precisamos sair por aí procurando, né, situações, poxa, aqui acho que vai. Não, existe um ambiente perfeito aqui entre nós para a aplicação plena da cruz de Cristo na nossa vida. Ou seja, podemos experimentar o gozo da vida eterna, amando os irmãos como Cristo os amou. Temos todas as necessidades necessárias, com a redundância e tudo, né, para vivermos essa vida plena de cruz do Filho de Deus. Sabe por quê? Porque veja o que Paulo diz no verso 4. Ele diz: o amor é paciente. É paciente. O amor é paciente. Quando toma um pouquinho de água, Celso, lê para nós 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14.
irmãos, aqui admoesteis bem submissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Isso. E tem versão que diz paciente. Sede pacientes com todos. O amor de Deus é paciente. Ali no Calvário nós vemos a plenitude da paciência. Pedro, na sua carta, diz que nos fim dos tempos, os homens vão dizer: mas cadê o Senhor Jesus? A volta do Senhor Jesus? Porque o mundo continua do mesmo jeito desde que foi criado. Cadê a sua promessa? Cadê o seu retorno? Aí Pedro, pelo Espírito Santo de Deus, ele vai dizer o seguinte, né? O incrédulo, ele ignora que Deus é paciente e que Ele está aguardando, Ele está, na verdade, esperando, Ele está desejando que todos sejam salvos. Irmãos, quanto pecado na terra, quanta ofensa a Deus, quanta blasfêmias ao nome do Senhor, quantos insultos, quantas coisas horríveis que o pecador faz todos os dias neste mundo, e Deus pacientemente tem aguardado. Porque Ele é o Deus da cruz. Ele é o Senhor que se mostrou no Calvário. Ele é tardio para irar. Ele demora para condenar, para julgar. Na nossa convivência, irmãos, nós precisamos andar nesse caminho aqui da paciência. Porque o amor de Deus não é apressado. Ele não exige que as coisas ocorram, aconteçam rapidamente. Deus espera, Deus espera, Deus espera, Deus espera. Mas Deus paga um preço por isso. Deus sofre. A cruz está aí. Mas há uma glória nisso. Quando andamos nesse caminho, nós experimentamos, de fato, a vida eterna. Nós conhecemos a Deus. Deus é benigno, aliás, o amor é benigno. É benigno. Efésios 4, 32, esse versículo também, Celso, faz favor. Antes sede um com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Deus é benigno. Aliás, o amor é benigno. O amor é cheio de bondade. A abundância de bondade. Quanta bondade, irmão, lá naquela cruz. Nós somos maus, malignos, mas o Senhor ali, bondoso, cheio de bondade, nos redimiu ali naquela cruz. Pura bondade. Totalmente bondoso.
bondade divina, bondade celestial, bondade eterna. Como o Senhor é bom! Como o Senhor é bom! Mas, para Ele ser bom para nós, Ele sofreu horrivelmente naquela cruz. Não foi? Mas é quando nós andamos nas pegadas do Senhor Jesus, e na cruz nós somos bondosos uns para com os outros. Nós descobrimos a verdadeira alegria. Não é aquela bondade, irmão, que você acorda com vontade de dar um pirulito para uma criança na rua. Não é disso que a palavra de Deus está falando. Ela está falando daquela bondade que, para ela ser exercida, é necessário pagar um preço alto. O Senhor Jesus está lá pregado e Ele está orando, está pedindo para o Pai perdoar os seus, a que estavam tirando a sua vida. E Ele estava dizendo, eles não sabem o que estão fazendo. É uma bondade cara. É uma bondade que você pratica mediante a sua morte. A negação do seu eu. Você abre mão de você para ser bondoso com o outro. Aqui entre nós, irmãos, nós podemos experimentar isto. Seja bondoso para o seu irmão, mas para você ser bondoso para ele, você vai pagar um preço na cruz. Não é de graça. Não é aquela bondade de dar pirulito. É a bondade de morrer, que decorre da sua morte, da sua negação, do seu fim, da sua renúncia. Mas é aí que o poder da vida eterna alcança a nossa experiência. É aí que o significado da nossa existência começa a aparecer. É aí que o vácuo existencial começa a ir embora, começa a ser preenchido. E não vai ser mais preciso fundar uma ONG, estar toda hora no shopping, estar cuidando de cachorro, estar fazendo 1000 coisas neste mundo para dar algum significado para a sua vida. Não vai ser mais preciso fazer isso. Porque a cruz vai te dar a alegria que você precisa. Ah, se eu fosse um grande profeta e eu conhecesse todas as coisas, eu seria o homem mais feliz do mundo. Mentira. Se você pagar um alto preço para ser bondoso para o seu irmão, você vai experimentar a alegria da vida eterna. O amor não arde em ciúmes. Ciúmes, está no plural aí. Olha aí na sua Bíblia.
Só não tem ciúmes aquele que está crucificado com Cristo. Nossa natureza é ciumenta, irmãos. Ela se incomoda com tantas coisas. E é forte essa expressão, né? Não arde em ciúmes. Os apóstolos tinham ciúmes, né? Uns dos outros. Todos queriam ser os grandes. Mas o Senhor Jesus disse que o segredo não era ser grande, o segredo era ser pequeno. Muitos israelitas procuraram Moisés um dia e disseram: olha, tem muitos que estão profetizando aí no meio do arraial. Como Moisés não era um homem ciumento, que ele se movia no Espírito de Deus, ele diz: oxalá todo Israel fosse profeta. Irmã, para você não ter ciúme da sua irmã, você precisa estar crucificado. Irmão, para você não ter ciúme do seu irmão, você precisa estar crucificado. Você precisa amar no amor de Deus, que é o amor do Calvário. O amor não se ufana, né? Ou seja, o amor não é orgulhoso. Ele não ostenta. Paulo foi um homem que andou nesse caminho. E aqui mesmo em Corinto ele foi desprezado. Porque os irmãos achavam que ele era muito fraco, né? Ele era muito simples. Ele era muito humilde. Mas na verdade Paulo amava aqueles irmãos com o amor de Deus. E o amor de Deus não exerce, não pratica nenhum tipo de ostentação, nenhum tipo de orgulho. E olha que Paulo não era pouca coisa, né? Mas ele considerou tudo que ele era esterco, lixo. O amor não se ensoberbece. Vamos dar uma acelerada aqui, rapidamente. O amor não se vê como grande. Aquele que ama com o amor de Deus, ele não se vê como um pavão, né? Ele não acha que é um pavão. Já viu um pavão com a asa aberta? Ele fica 3 vezes maior do que ele é, né? Olharam para o Filho de Deus na cruz e desprezaram ele. Cuspiram nele. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estava ali naquela cruz. Mas ele não era soberbo.
Irmãos, é quando nós aceitamos em Cristo Jesus a condição, o lugar, a posição de escravo, de servo, de nada, é que nós bebemos na fonte da vida eterna. Muitos, com certeza, olharam para o Senhor Jesus ali no Calvário. Talvez alguns ficaram com dó dele. Puxa, mas que sofrimento. Sim, grande sofrimento. Mas muitos ficaram com dó e acharam aquilo um grande desperdício. Mas por que acharam um grande desperdício? Porque não eram capazes de ver a alegria, o gozo, a glória que o Filho de Deus estava experimentando ali. Por que será que Paulo e Silas cantavam na cadeia ali em Filipos, depois de levarem uma grande surra? Porque eles bebiam da fonte da vida eterna quando se associavam, se uniam ao Cristo crucificado, ou seja, quando praticavam, quando vivenciavam o amor de Deus. Irmãos, não tem campanha de oração, não tem campanha de que for capaz de tirar um homem da sua infelicidade, da sua tristeza, da sua amargura. Sendo ele cristão. Não tem. Porque o lugar que Deus colocou para o homem beber das fontes da alegria, do regozijo e da vida eterna é o Calvário. Porque o povo de Deus está cheio de frustrações, porque buscou saciar a sua sede no lugar errado. Vai para a cruz e você terá água viva em abundância jorrando de dentro de você. Não se ensoberbece, mas o que nós ouvimos hoje é o contrário. Seja grande. Seja conhecido. Faça sucesso. Se torne uma referência. Seja aplaudido. Mas o fim da jornada é muita dor no coração, muita depressão, muita decepção, muita desilusão e nenhum testemunho. E um evangelho que ninguém deseja. Porque se ele não tem poder para vivificar o coração que está morto, para que serve? O amor de Deus não se conduz inconvenientemente. A palavrinha significa que não importuna, que não coloca obstáculo, que não faz objeção, que não coloca embaraço.
Para não sermos, irmãos, importunação para ninguém, para não sermos embaraço para os nossos irmãos. Só a cruz é poderosa para fazer isso. Senão nós vamos ser embaraço. Nós vamos ser uma objeção. Nós vamos criar dificuldades. O amor de Deus não procura os seus interesses. Lê Celso Romanos 15, verso 1. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Isso. O Senhor Jesus, aquele que amou plenamente, ele não buscou os seus interesses. E aqui está Paulo orientando os irmãos para que façam o mesmo. Não procura os seus interesses. Como nós defendemos os nossos interesses? Esta vida, ou seja, essa vida que defende os seus interesses, ela é ocra. Ela é uma vida perdida. Ela não dá significado para a sua existência. Você vai terminar tendo que tomar remédio para dormir e para viver. Sem sucumbir antes da hora. Mas o Calvário te diz que devemos viver buscando os interesses dos outros. Como isso é diferente de nós, irmão? Esse negócio nasceu em cada célula nossa. Nós somos da unha do pé até o último fio de cabelo. Mas Deus não é assim. O amor de Deus é o inverso disso. Olha para o Calvário, ali está o Rei da Glória, crucificado. Se esvaziou de tudo e derramou a sua vida na cruz. Ele te chamou e ele me chamou para andarmos nesse caminho. Não se exaspera, ou seja, não fica furioso, né? Sabe por que ficamos nervosos? Porque o amor de Deus ainda está muito raso na nossa experiência. Ficamos furiosos porque nos sentimos prejudicados, ou porque estamos perdendo alguma coisa. Mas quando vamos para o Calvário e morremos com o Filho de Deus, quando amamos com o amor de Deus,
motivos para a fúria, eles desaparecem. Quem já xingou no trânsito aqui? Ficou bravo. Por que será? Porque o outro entrou no seu lugar. Pegou a sua vez. Está vivo. Você está cuidando dos seus interesses. O amor não se ressente do mal. Oh, irmãos, às vezes guardamos mágoas, né? Às vezes ficamos com um negócio no coração por meses, anos. Puxa, aquele irmão falou aquilo para mim, aquela irmã falou aquilo para mim. Olha, me tratou desse jeito. Mas no Calvário, isso desaparece. Pedro blasfemou, Pedro negou o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus não ficou ressentido com isso. Assim que ele ressuscitou dentre os mortos, ele foi procurar Pedro. Interessante que ele pergunta para Pedro, né? Ele não pergunta para Pedro, você me negou, Pedro? Você... Não, ele pergunta, Pedro, você me ama? A questão era você me ama? Porque se Pedro amasse o Senhor Jesus, com o amor de Deus, ele não ia fugir da cruz. Aliás, era ali o lugar dele. Não se alegra com a injustiça. Esse é um assunto muito profundo. A justiça, ela é muito ampla. Mas, sobretudo, nós temos que ver aqui que aquele que ama, ele sente muita dor e muita tristeza por toda a injustiça que há neste mundo, que há na vida dos homens, que ofendem a Deus todos os dias. Ali no Calvário, né, nós vemos realmente a gravidade da injustiça. O preço da injustiça fez com que o Senhor Jesus tivesse que derramar a sua vida. E para ir finalizando aí, o amor, ele regozija-se com a verdade. Aqui é o outro lado da moeda. Aquele que ama com o amor de Deus, ele se alegra com a verdade, ou com aquilo que honra a Deus, com aquilo que é santo, com aquilo que é aprovado, né, por Deus,
E ali no Calvário é o lugar de ver isso claramente. Porque a verdade foi recuperada ali, foi posta ali, foi manifestada ali. O Deus justo e verdadeiro não deixou impune para sempre os pecados dos homens. Quem ama com o amor de Deus, quando vê o resultado do Calvário na vida do seu irmão, ele se alegra muito. Mas também sofre muito quando a injustiça ou o inverso da verdade de alguma forma está presente. Quem ama com o amor de Deus tudo sofre. Paulo diz que ele sofria o resto das aflições de Cristo por sua igreja, até que Cristo fosse formado nela. O amor de Deus, irmãos, ele traz para a vida daqueles que andam nele um grande sofrimento, um preço alto. Mas por outro lado, é aqui que nós encontramos as alegrias de Deus. É aqui que vamos nos regozijar. É aqui que somos saciados. É aqui que encontramos o refrigério para a nossa alma. É aqui que cai o orvalho de Deus sobre a nossa cabeça. Quem ama no amor de Deus tudo crê. Não é que ele crê em qualquer coisa, mas ele não crê em tudo, mas tudo crê. Aquele que ama, ele é confiante. Ele sabe, ele conhece o fim das coisas. Mas é custoso ficar neste lugar. Paulo, em algumas cartas, ele exorta duramente os irmãos, no caso de dificuldades, encontradas no meio deles, mas ele sempre terminava mais ou menos dizendo assim: olha, eu sei que Deus vai terminar o que ele começou. Eu sei que Deus vai conduzir vocês até o fim. Eu sei que Deus vai dar esse fim para vocês. Tudo crê. Tudo crê. Quem ama, tudo espera. Essa grande salvação que Deus te concedeu, ela precisa ser mostrada aqui.
uma vida que tudo espera, que aguarda. Que não deixa o seu posto. Quanto tempo faz que Deus está esperando? Ele tudo espera. Apesar do livro de Apocalipse terminar com uma oração, e ali é dito, ora vem, Senhor Jesus, e há um desejo, né, manifesto, expresso, para que o Senhor retorne logo, mas no meio do livro nós encontramos um episódio onde é dito para os santos que estão ansiosos para que o dia do Senhor aconteça, é dito a eles que eles devem esperar até que se complete o número daqueles que vão ser salvos. O amor de Deus tudo espera. Não importa se ele vem hoje, se ele vem amanhã, se ele vem daqui 10 anos, daqui 50 anos. Os que amam o amor de Deus vão esperar. Não vão sair de seus postos. Não marcam datas e nem dão ordens a Deus. E são capazes de fazer a mesma coisa à medida que convivem com os seus irmãos. Esperar o irmão é custoso. Só na cruz de Cristo nós seremos capazes de fazer isso. E por último, tudo suporta. O Senhor Jesus suportou a todos nós. Os que amam o amor de Deus andam por esse caminho. Tudo suporta. Tem alguém capaz de pagar um preço para suportar as fraquezas, as debilidades, as dificuldades daqueles que estão ao seu lado. Eu queria encerrar, irmãos, só fazendo uma observação nesse texto que vai do verso 8 até o verso 13 que nós já lemos. Paulo fala aí que o amor jamais acaba. Porque todas as outras coisas, elas vão acabar. Não é isso? Então podemos dizer que quando andamos e vivemos o amor de Deus, nós experimentamos o que de mais celestial está à disposição dos santos no tempo presente.
Porque se tudo mais vai passar, e o que vai permanecer é o amor de Deus, vivenciar o amor de Deus no tempo presente é experimentar o que de mais celestial nós temos da parte de Deus no tempo presente. Ou seja, não há nada mais glorioso, mais poderoso, e mais satisfação e gozo para a nossa vida do que o amor de Deus. Se tem algo que realmente pode fazer de nós homens satisfeitos nos dias presentes, é andarmos no amor de Deus, porque tudo mais perecerá. Que o Senhor, na sua misericórdia, nos ajude, nos ensine e nos encaminhe, né, em todas estas maravilhas do seu grande amor que nos foi dado em Cristo Jesus. Pai Santo, temos a promessa do Senhor de que seríamos ensinados por Ti. E nós reivindicamos ela nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ensine. Ó Deus, amanhã, depois da manhã, enquanto estivermos aqui neste mundo, Senhor. Que o Senhor mesmo, como nosso grande pastor, nos tome pelas mãos e ande conosco, Senhor, nesse caminho maravilhoso. De tal maneira, Senhor, que experimentemos toda essa alegria que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus. Nos liberte, Senhor, daquilo que não é teu. Amém, Senhor. E que o Senhor seja glorificado no nome de Jesus. Amém.